Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu ouvi recentemente, e não foi só de uma pessoa, e não foi apenas de uma pessoa religiosa, a seguinte expressão: que quando se é ateu, quando não se acredita em Deus, se acredita em qualquer coisa, certo? É, e sinceramente, como eu já citei em outro vídeo, agora surgiram os ateus espíritas, os ateus satanistas, os ateus wiccas, e não vou me surpreender se houver os ateus muçulmanos. Afinal, como isso daí, esse fenômeno dos ateus com religião, né? Eles não fruto de um analfabetismo funcional, eles acreditam que Deus não existe, mas Allah sim, certo? Bom, eu sou ateu e digo, não acredito em nada. Meu ateísmo, na verdade, é extremamente acompanhado de um ceticismo, certo? É, e assim, como estudante de história, como amante da ciência histórica, é, e como entendedor do assunto de certa maneira, é, eu sei que eu sei que a ciência, que é o que muita gente leva de referência, ou até a filosofia, entre outras coisas, como a política, mudam de tempos em tempos. O que se é verdade hoje, amanhã não é tão necessário. Por exemplo, nós, quando foram lançadas as vacinas, teve na segunda dose, né? Aí o que aconteceu? Uma mulher se aproveitando de uma falha no sistema de informações da secretaria, ela acho que ela era de São Paulo e foi na secretaria de Guarulhos e tomou a terceira dose, uma terceira dose de vacina contra a Covid, certo? É... Bom, na época todo mundo apedrejou ela, né, pela falsidade, por tirar a vacina dos outros e por aí vai. Né, ela chegou a ser processada por falsidade ideológica e tudo mais, né? E acho que menos de 2 semanas depois já estavam recomendando e aplicando a terceira dose da vacina, que chegou a uma quinta dose. E mais recentemente, lá para meados de março, a OMS disse que mais de 2 doses de vacina já não eram tão necessárias assim. Ou seja, a ciência, nem a ciência é livre de vieses, sejam eles ideológicos, sejam eles até religiosos, sejam eles morais ou éticos, certo? Por exemplo, parte das atrocidades cometidas pelos nazistas nos seus experimentos com seres humanos, não apenas, não necessariamente judeus, mas, por exemplo, prisioneiros de guerra, seguiam rigor científico,
um rigor epistemológico, certo? Tanto que há discussão ética sobre o uso ou não desses dados produzidos por essas pessoas. Num dado um porquê, por causa da razão. Eles foram obtidos de forma criminosa, através de uma prática criminosa, certo? Então, assim, certo? Então, assim, o ateu que acredita em qualquer coisa é uma pessoa desinformada, certo? É uma pessoa iletrada, uma pessoa que é analfabeta funcional. Ela acha que Deus, e aí, bem naquele sentido do velho de barba branca, né? Que nem está registrado no quadro do Michelangelo, né? O Deus de barba branca encostando aproximando seu dedo no homem, né? Adão, no caso. Ele acha que essa figura não existe, ignorando toda a parte de materialidade, por aí vai. E também, aproveitando que estamos falando de viés científico, por exemplo, o livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, que era um homem da época vitoriana, né? Segunda metade do século XIX, praticamente, cobriu o espiritismo, que é um cristianismo misturado com como chama, com religiões orientais, né? A ideia de karma, que é retirada das religiões indianas e budistas, certo? Mas o cientificismo, em que diz que há um número fixo de almas, certo? Há um número fixo de almas pelo universo. E dentro desse cientificismo que o Allan Kardec teve, no livro dos Espíritos, ele menciona, por exemplo, que negros não têm alma. Ele era racista? A resposta, ou o espiritismo é racista? A resposta é não. Ele era apenas um homem do seu tempo. E como ele tentou cientificizar a doutrina religiosa, né? E essa era a ciência da época, né? A ciência racial, a frenologia, que media as capacidades mentais de cada pessoa e até vocacionais pelo tamanho do seu cérebro, pelo formato e também do seu cérebro, certo? Bom, e não sei se as editoras, os pensadores espíritas omitiram ou ainda deixam esse trecho onde ele fala isso, Allan Kardec fala isso, né, no seu livro, o Livro dos Espíritos, né, só Magnus Opus. Mas até foi numa edição recente que eu li essa citação, né, lá pelos anos de 2010. O que é irônico, porque o maior nome do espiritismo brasileiro, Chico Xavier, que era influenciado pelo Allan Kardec, adotou como herdeiro um rapaz negro, certo? Bom, mas enfim,
é, assim, se os ateus podem acreditar em qualquer coisa, certo? Porque quem não acredita em Deus acredita em qualquer coisa. A minha resposta é não, certo? Ser ateu envolve ceticismo, e não apenas ceticismo, no sentido de negar ou de não acreditar em nada, mas de desconfiar de tudo, certo? E nesse desconfiar, eu digo que é um uso do senso crítico, do bom senso, né, também. Por exemplo, não é você ter como referência simplesmente a última coisa que você leu, mas, por exemplo, é, usar como referência, comparar as leituras antigas com as novas, aquilo que você revisita, aquilo que você está revisitando, certo? Pensar ao longo do tempo, amadurecer e renovar ideias, certo? Ou reforçar ideias, certo? É estar sempre se expondo de uma certa maneira, e também, é claro, procurando argumentos, não argumentos que provem que você está certo e nem que você está errado, mas analisando sempre criticamente, e desconfiando, né, como eu já disse, do que lhe é apresentado, do que lhe é lido, ok? Para citar dois exemplos, de como, o melhor três praticamente, de que religião é, religião não precisa necessariamente ser contraditória, ou melhor, religião precisa ser contraditória, mas como a evolução do pensamento muda, é o seguinte, por exemplo, Aristóteles, quando descreve a física, ele diz que o mundo teve um motor inicial, certo? Teve algo que começou o universo. Já aproximadamente 2000 anos depois, Immanuel Kant, filósofo idealista alemão, diz que para o mundo e o universo, ele é o efeito de uma causa, certo? E que Deus também está relacionado à ideia de causa e efeito. E mais recentemente, entre as décadas de 80 e 90, na série Cosmos, tem até o vídeo no YouTube dublado, do Carl Sagan, onde ele explica a quarta dimensão. No final do vídeo ele entra nessa questão sobre a origem do universo e sobre a criação de Deus, resumindo que ambas as perguntas são irrespondíveis. Obrigado.